Sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, Fato do Dia. Janja ressuscita PL das fake news. Gente, mas que história é essa? Chegando aí na beirinha do Natal? Pois é, isso ainda vai dar muito o que falar. Venha se atualizar aqui comigo, porque aqui, você sabe, você que é fã, a gente faz um exercício para elevar o nível do debate político. Se você já é fã do modelo do Narrativas Antagonista, desse formato, está aqui todo dia, eu te peço, deixa o seu like aqui para mim e compartilha o Narrativas Antagonista com alguém de quem você gosta. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Eu vou te explicar como é esse formato que a gente produz para dia a dia ir treinando a nossa mente para ter discussões mais sadias sobre política no Brasil. Sim, isso é possível. A gente precisa separar fato de opinião e opinião de narrativa. E a gente faz como? Na prática. Eu trago para você primeiro os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e, no final, a minha opinião. A sua opinião pode ou não coincidir com a minha. Você pode opinar da mesma forma que eu ou opinar o oposto. O importante é a gente ter respeito por aqui. Nós estamos conquistando isso. Eu tenho muito orgulho de ver como o público do Narrativas Antagonista faz questão de levar esse projeto adiante, de ter um debate respeitoso, de acolher as pessoas que chegam para a gente poder evoluir. Então vamos para o fato do dia, combinado? Fato do dia: Janja ressuscita o PL das fake news. Gente, essa história é uma história que ninguém entendeu ainda muito direito. Não sei se você viu há alguns dias atrás que houve o tal do hackeamento das contas de Janja. Àquela altura, havia ainda muitas questões no ar. Vamos botar aqui um trechinho do Narrativas Antagonista daquele dia, trazendo aí alguns dos fatos para você relembrar. Bom, vamos ao fato do dia: Janja hackeada. Só se fala nisso. O que é que aconteceu? A conta de Twitter da primeira-dama começou a fazer umas postagens muito esquisitas, que eu vou ler aqui para vocês. Sigam o arroba, eu não estou divulgando qual é arroba porque a Polícia Federal já está investigando. Eu apoio o mensalão. O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Um salve pro, que é o mesmo nome que estava lá na primeira. Sou uma vagabunda. Aí depois tem alguém que aparentemente assumiria hackeado por fulano. E é isso. A conta da Janja ficou nesta situação e o governo todo entrou em campo buscando solucionar. Naquele dia ainda tinha muita coisa que não estava explicada. A gente não sabia quem entrou na conta, como entrou nessa conta, se invadiu os dispositivos da primeira-dama ou da presidência, se quebrou a segurança do Twitter, quebrou a segurança da plataforma Twitter e conseguiu se apoderar de uma conta, ou se tinha senha. E se essa conta estava desprotegida o suficiente para, com a senha, alguém entrar. Isso foi esclarecido posteriormente porque se fez uma operação atrás do hacker. E o hacker era um moleque de 17 anos de idade. Foi um momento que ainda não está muito claro, ele foi ouvido pela Polícia Federal, o que não é permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só pessoas com mais de 18 anos podem ser ouvidas pela Polícia Federal. Mas, até isso,
foi feito para se verificar o que ocorreu. E aí, o que este adolescente conta à Polícia Federal? Ele deveria ter sido ouvido de maneira protegida com o Ministério Público, tá? Mas foi lá ouvido pela Polícia Federal. E ele conta o quê? Havia um site desses grupos do tipo Anonymous que divulgou dados, login e senha de um mundaréu de político. Isso já no próprio dia, alguns jornalistas especializados no universo digital e no universo gamer tinham dito que poderia ser daí a fonte do vazamento, da invasão, porque houve um vazamento, que o vazamento podia ser a fonte da invasão, porque vazaram login e senha de inúmeras personalidades da política brasileira, de direita e de esquerda, tá? Esse adolescente disse que foi aí que ele conseguiu a senha. E que aí ele entrou na conta da Janja. Eles conseguiram senha de um monte de gente, mas essas outras contas estavam protegidas e ninguém conseguiu entrar. Bom, hoje houve aquele programa Café com o Presidente, a primeira-dama participou e ela resolveu falar. Antes do que ela resolveu falar, a primeira-dama participou. E por que a primeira-dama participou? O próprio presidente falou que a primeira-dama não precisa de cargo nenhum para ser importante. Vamos ver. E o que eu disse para a Janja é o seguinte, ou seja, ela não pode ser uma primeira-dama tradicionalmente como sempre foi a primeira-dama, sabe? Aquela mulher que acompanha o marido e que faz as coisas certinhas, faz a política de visitação. Não, ela é uma agente política. Ela era antes de eu conhecer, continuou sendo quando eu a conheci, era agente política quando eu estava na prisão, foi agente política durante a campanha, ela tem que ser agente política. É por isso que eu disse, você faça o que você quiser, sabe? Cada um de nós sabe as nossas tarefas, as nossas missões. Ela não precisa de cargo para ser importante. Claro. Ela não precisa de cargo para fazer o trabalho que ela quiser fazer. Se ela quiser visitar alguém, visitar um estado, sabe, fazer visita ao hospital, ela faz o que ela quiser, discutir os problemas das mulheres, os problemas das minorias. Agora vamos ao que a primeira-dama, dona Janja, disse. Ela fez um relato sobre a invasão, já trazendo ali para a necessidade de regulamentação. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? O show que aconteceu semana passada, eu já estou, como eu disse, né, na nota que eu fiz, né, é ruim, mas a gente se acostuma a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam ainda a mais receber... as mulheres, né? Ainda mais as mulheres, a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo, foi... Eu não consigo nem te dizer. Aí, de manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas, por segurança e tal. E eu tava com vontade de chorar. Eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar. Aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar, porque só uma outra mulher para entender o que eu estava sentindo naquele momento, entendeu? Então, e eu fico imaginando, eu que, né, hoje, por conta de estar nesse lugar que eu tô, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente ganham dinheiro com essa agressividade, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma... Essa semana eu
discutido, conversado bastante com as pessoas. Eu acho que o governo está com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital. Sim. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Embora a primeira-dama tenha dito que a plataforma enriqueceu milhões com a invasão à conta dela, não há nenhuma conta feita nesse sentido, nenhuma estimativa, nem oficial, nem extraoficial. Com relação à afirmação de que Elon Musk ficou mais milionário, ele perdeu dinheiro com a compra do Twitter. Ele comprou valendo 44 bilhões, mas é uma empresa deficitária que ele tenta equacionar, e essa empresa vale muito menos do que isso hoje. A conta de Dona Janja ficou nas mãos dos invasores por algumas horas, correto? As contas ficaram em mãos de invasores por algumas horas. Isso foi resolvido muito rapidamente. O acesso deles foi estancado em minutos e ela retomou as contas em algumas horas. Isso não é a realidade da maioria da população quando acontece isso. Mas, como esposa de um mandatário nacional, ela teve este tratamento. Bom, aí ela puxa um pouco para a questão da regulamentação, lembrando aqui no PL das fake news, há qualquer coisa que fale da situação específica que ela passou? Não, não há. Não. Mas o presidente Lula ressuscita essa ideia, falando de quais seriam os modelos para uma regulamentação e questionando também se é ou não possível fazer isso sem censura. Então nós vamos ter que fazer uma regulação séria, e eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. Tá? A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Claro. Mas você veja um negócio, a televisão tem limite, tem regulação. Tem regulação. Nossa. Rádio tem regulação. Sabe? É tem. preciso, então, você criar outra regulação para esse cidadão que não paga nem imposto no Brasil. Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer. E ainda não obedece sequer decisões do governo. Depois disso, houve uma explosão da oposição e também de liberais na internet, vendo aí uma tentativa de ressurreição do projeto das fake news, para votar na calada da noite, para votar de forma virtual. Será que isso realmente vai ser feito? Qual é a sua opinião sobre esse projeto? Antes da opinião, vamos lá para as narrativas. A misoginia que o bolsonarismo, um movimento fascista, trouxe para a política brasileira, ela não vai ser enfrentada sem uma regulamentação das redes sociais. É urgente a gente aprovar o projeto das fake news para proteger as mulheres brasileiras. Como que as plataformas agiram no caso da invasão à conta da primeira-dama, a conta de Janja? Elas deixaram a primeira-dama sofrendo por minutos intermináveis. Um prejuízo à honra dela e à moral de todas as mulheres brasileiras que não pode ser calculado. E um prejuízo para quê? Para o Elon Musk ficar rico. É para isso que serviu, para ele ganhar dinheiro com discurso de ódio, com misoginia, com ação criminosa. E vocês vejam como o Twitter é um ambiente inseguro, que um rapaz de 17 anos conseguiu invadir. Um rapaz que muito provavelmente a família dele pensa que é um anjinho. Ai, ele é quieto, ele fica no computador o dia inteiro. Vai ver as barbaridades que ele fala para as mulheres, o tipo de coisa que ele colocou ali.
é um marginal que faz discurso de ódio, que incentiva a violência contra as mulheres. A Janja é uma pessoa importante no cenário político brasileiro, com ou sem cargo. E ela tem o presidente Lula em defesa dela, agindo de forma firme. Essa proteção do presidente Lula precisa urgentemente ser estendida às demais mulheres brasileiras. O tanto de feminicídio que a gente tem aí, nós vamos deixar escorrer solto. O tanto que você tem de tiroteio em escola, nós vamos deixar escorrer solto. A invasão, a conta da Janja no Twitter mostra que é urgente aprovar o PL das fake news, porque é só esse PL que vai dar fim em toda essa violência. O que está acontecendo agora mostra duas coisas. Como a Janja é uma deslumbrada e como o Lula é desonesto, passa o bico no povo e quer censura. A Janja deslumbrada, ela acha que a conta dela de Twitter rende milhões. Gente, a falta de noção de alguém que afirma isso não dá nem pra gente adjetivar. E fora que, assim, ela não percebeu que ela teve tratamento especial só porque ela é primeira-dama, só porque ela casou com um homem poderoso? Ela não se ligou nisso, não? Porque, assim, quem que tem conta restabelecida em minutos, sendo que a culpa da pessoa perder a conta é dela mesma? Se é que não foi armada essa história. Se é que não foi armada. A proteção à Janja é tanto que o PT revogou a maioridade penal. Revogaram a maioridade penal no Brasil. Agora, menor pode ser ouvido pela Polícia Federal se o problema for com a Janja. Não teve uma entidade de direitos humanos para abrir a boca. Cadê Silvio Almeida? Cortaram a internet dele? Ele não foi lá defender a maioridade penal? Não foi lá defender que o menino é menor de idade e não pode ser ouvido pela Polícia Federal? Não. Ele está fingindo que nada aconteceu. E você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a censura está em curso. O Lula falou o que ele quer fazer. Ele quer fazer da nossa internet uma coisa parecida com a internet da China. Mas não vai ser ditadura, não. Não vai ser censura, não. Eu até desconfio que talvez eles tenham armado essa invasão na conta da Janja. Tenham deixado lá de propósito. Porque se deixa de 90 políticos, não invade de ninguém, invade só o da Janja. No dia seguinte vem, nós vamos ter que censurar a internet toda, porque senão a Janja fica triste, que falam mal dela. Essa mulher não sabe cuidar de uma senha. Não sabe cuidar de uma senha. Eles querem empurrar a goela abaixo da gente, desculpa, para a censura no Brasil. Mas isso não vai acontecer. O PT sempre tenta censurar, mas no final, os patriotas conseguem se colocar contra essas tentativas. Basta a gente se unir. Qual é a minha opinião? É que a invasão da conta da Janja está sendo usada como uma desculpa esfarrapada para ressuscitar esse tal PL das fake news, que é uma bomba contra a democracia brasileira. É desculpa esfarrapada por quê? Porque o que aconteceu com a conta dela não tem nada a ver com o escopo do tal do PL das fake news. Não há ali nada que resolva essa coisa da invasão na conta da Janja. E aí eles ficam falando, as plataformas têm de ser mais rápidas, e isso, e aquilo outro. Com o cidadão comum, realmente demora. Agora, com a Janja não demorou. Ela ficou minutos. Como ela diz, um sofrimento de longos minutos. O caso dela não pode ser usado para reivindicar isso, mas é o que o governo está fazendo no momento. Vai ou não ter força para essa regulamentação? Não sei. O presidente Lula, na fala dele, ele traz uma coisa bastante preocupante. Primeiro, essa coisa, precisa muito fazer isso. Será que tem como fazer isso sem censurar? Não queria, né? Não queria censurar.
Mas isso é tão terrível que talvez a gente tenha de abrir uma exceção. É isso que ele quis dizer? Não sei, mas ali ele fala algo objetivo que me deixa preocupada. Nós vamos ver todo tipo de legislação que estão fazendo. O que estão fazendo nos Estados Unidos e o que estão fazendo na China. Ele não tinha trazido para a mesa você fazer controle social via internet até o dia de hoje. E hoje ele colocou isto na mesa. Eu não sei se vocês sabem como funciona a internet na China. Tem até um episódio do Black Mirror, aquela série futurista da Netflix, que muita gente ficou assustada, mas que mostra o sistema de controle social como efetivamente é. O governo controla todas as suas redes. Se você fala bem do governo, tem uma série de coisas que você tem que fazer, não é só falar bem do governo. Fala bem do governo, cuidar dos idosos, pagar as suas contas, estar no trabalho no horário. Tem uma série de coisas que você faz ali que o governo controla. Inclusive o que você fala do governo. Se você é um cidadão exemplar dentro dessas regras que são dadas, você tem melhores condições de tudo. Seus filhos estudam numa escola melhor, você consegue alugar ou comprar imóveis em lugares melhores, a sua empresa ela vai ter condições que as outras não têm. Funciona assim. Você cumpre as regras, eles coordenam eletronicamente e você tem a recompensa. Inclusive, coisa assim, atravessar na faixa. Se atravessou fora da faixa, tem câmera. Isso tem na internet, vocês podem procurar e ver. Não é uma coisa que para nós parece ruim, mas eles se orgulham muito desse sistema. É um orgulho deles. Então, você está atravessando, você atravessou fora da faixa, aparece sua cara ali, atravessando fora da faixa, você sabe que você perdeu ponto. O que acontece se você perder ponto? Pode acontecer muita coisa. Você pode, por exemplo, ser proibido de sair do país. Eu vou trazer dados aqui para vocês de 2018, quando eu fiz essa pesquisa. Você teve 128 negativas de emissão de passaporte chinês porque a pessoa não passou no crédito social. Eu não estou contando todas as negativas de emissão, porque tem N motivos. Aqui eu estou falando de punição, porque nesse sistema de monitoramento via celular, via redes sociais, que não são as ocidentais, porque as ocidentais não topam esse sistema, só tem as redes dos chineses lá que topam esse sistema. As punições em 2018 foram 5 milhões de negativas de passagem de trem. Você chega lá para comprar uma passagem de trem, você não pode viajar, porque o seu sistema de crédito social não dá. 18 milhões de negativas de compra de passagem de avião. Você chega lá, não passa. Aí, dependendo se o seu score está muito baixo, sua família vai sofrendo consequências. Então, assim, seu sobrinho pode perder a escola, porque todo dia você está dando pau no Partido Comunista Chinês na internet. Compreende como funciona? O presidente Lula disse que vai analisar isso também entre as propostas. Não era uma proposta até agora que isso fosse feito. Agora, como o governo brasileiro, num país democrático, vai achar uma brecha jurídica para conseguir esse tipo de controle? O ex-presidente Jair Bolsonaro deu isso de bandeja para o Lula. Você aí, que fala que a direita brasileira protege a liberdade de expressão, presta atenção como você está sendo enganado. Existe um decreto, pesquisa aí, 10.046, de 9 de outubro de 2019. É um decreto. Não passou por ninguém. Ele viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e ele deu ao governo o direito de armazenar e fazer o que quiser com uma série de dados pessoais dos brasileiros. O governo não podia coletar uma série de dados pessoais dos brasileiros para armazenar, por meio nenhum. Em 2019, dia 9 de outubro, Jair Bolsonaro decidiu que o governo poderia. Então, ele deu este presente ao governo Lula. Isso já tem, tá? Já está regulamentado. O governo pode, desde 2019, coletar, que não podia coletar isso, e armazenar
reconhecimento da palma da mão, que são 5 milhões de pontos de referência da sua mão, mais o seu fluxo sanguíneo. Você não tem que fornecer isso para o governo, tá? Você colocou isso em qualquer sistema de reconhecimento, já dá para pegar. Você tem conta aí, gov.br, já dá para pegar. Reconhecimento das digitais dos dedos, reconhecimento da retina e da íris, reconhecimento do formato da face e taxonomia facial, que é análise geométrica do rosto, análise de vários pontos de referência, mais 10 mil expressões microfaciais, reconhecimento da voz e reconhecimento da maneira de andar. E, na época, especialistas em proteção de dados diziam que a maior preocupação com relação àquele decreto é a falta de uma explicitação específica com relação às quais finalidades esses dados são utilizados e como eles são protegidos. Ou seja, o decreto do Bolsonaro não estipulou como esses dados seriam protegidos, qual seria a punição para quem vazasse e qual uso poderia ser feito ou não deles. Ou seja, o Bolsonaro disse que o Lula pode usar tudo isso. Imagina isso, mais o PL das fake news. Pois é disso que a gente está falando neste momento. Sendo que o governo que está propondo soluções, ele não explicou até hoje como que houve, em outubro, a invasão da conta gov.br da jornalista Andresa Matais. O governo que controla, ele quer oferecer solução contra a invasão, sendo que no sistema dele, ele não oferece nem explicação para a invasão. E agora, nós estamos diante desse novo app que bloquearia todos os celulares, daria ao governo o acesso para bloquear o seu celular, caso ele seja roubado. Se o governo não consegue lidar com uma invasão de um hacker de 17 anos, que era só ter dupla verificação que ele não invadia, como é que vai ficar se algum hacker tentar invadir esse sistema? São muitas perguntas e poucas respostas, e a pergunta que para mim não quer calar é a seguinte: esse imbróglio todo é excesso de incompetência ou de esperteza? Bom, Brasil, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Já deixa aqui embaixo a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com alguém o Narrativas Antagonista. Vamos trazer cada vez mais gente para debater aqui. O que é que você acha dessa história toda? Só me conta aqui embaixo. Bom, espero você amanhã, às 5 horas da tarde. Beijo para você e até lá.